Jonas 1, capítulo 1, diz assim: Certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, fugindo do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali entrou em um navio que estava de saída para a Espanha, em Tarsis, né? Na versão de vocês. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus, e para que o navio ficasse mais leve, jogaram as cargas no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído em um sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus, que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é e qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados, ainda disseram: Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: Que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiam nada. A tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: Ó Senhor Deus, não nos castigue por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram sacrifício e lhes fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ali ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Aí em seguida vem a oração de Jonas, e depois eu vou ler com mais calma. O que nós vemos aqui nessa história de Jonas? Jonas é conhecido como profeta fujão, né? E o tema dessa mensagem é fugindo de Deus. Jonas, pelo que a gente observou aqui, Jonas fugiu da ordem do Senhor, fugiu do propósito que o Senhor tinha para ele. Deus enviou Jonas, primeiro ponto, Deus enviou Jonas para pregar para seus inimigos. Nínive era uma cidade que eles eram inimigos
do povo de Israel, inimigo dos hebreus. E Deus mandou Jonas ir onde? Pregar para os seus inimigos. E é o que eu faço uma pergunta: você está disposto a ir onde Deus mandar? Será que a gente está disposto a ir onde Deus mandar? Porque Deus mandou Jonas ir pregar logo onde? No povo inimigo. No povo inimigo de Israel, inimigo dos hebreus. Será que a gente está disposto a ir e a fazer a vontade do Senhor? Disposto a ir do Senhor, ir do Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem, aquele propósito em nossas vidas? A vontade de Deus dificilmente é a nossa vontade, não é verdade? Nem sempre. A nossa vontade é a vontade de Deus. A vontade do Senhor sempre é diferente da nossa, porque dele está o controle de todas as coisas. E Ele conhece as nossas vidas, né? E Ele sabe em que caminho o Senhor deve nos levar. E aí, lembrando desse primeiro ponto, eu lembro de mim. Porque quando eu me casei, porque nosso casamento foi assim, a gente namorou um mês, noivou 8 meses, nós casamos. E aí, meio que tinha um desejo muito grande no coração de África, né? Ele falava muito da Angola. A gente vai para a África, e eu tenho promessas para ir para a África, nós vamos, ele nunca fala eu. Observe que ele sempre fala nós. Nós vamos para a África. Eu morria de medo. Quando falava, eu chorava, porque ele dizia, você vai comigo. E eu chorava. Eu lembro que teve uma vez que ele foi para Bodocó, eu acho, o sertão. Até no sertão tinha medo de ir. E eu fiquei em casa chorando. Ele disse, você um dia vai para a África comigo. Eu digo, eu não vou. Eu não vou para aquele lugar. Ele disse, você vai e você vai andar. Veja o medo que ele colocou. E você tem aquelas dinamites, né, da guerra. Você vai andar lá. Naquele lugar que Deus vai te levar. E eu digo, eu não vou. Eu não vou para a África. Só que Deus sabe trabalhar em nossas vidas, né? Só que Deus sabe todas as coisas. E aí, de tanto mel que fala na África, falar do povo Moçambique da África, e aí aquele foi deixando aquele medo para trás, e aquilo foi se tornando como se fosse uma palavra suave. E para onde Deus nos levou esse ano? Para a África, para Moçambique, e ele fez assim, você vai? Eu digo, claro que eu vou. Né? Claro que eu vou, não disse nem que não. Eu digo, eu vou, porque Deus está no controle de todas as coisas. O Jonas falou aqui, eu adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Se Deus prometeu para meu marido ir, eu também vou, porque eu sou esposa dele, né? Aí a promessa também é para mim. E aí nós fomos à África, para Moçambique, com muito amor, com muita vontade, com muita sede. Apesar de acontecer tantas coisas, mas o Senhor sabe, o Senhor quer trabalhar muito em nossas vidas. É preciso acontecer algumas coisas para a gente, para Deus quebrantar o coraçãozinho da gente orgulhoso, né? E aí você está disposto a pregar para aquela pessoa que você está intrigado, assim, de mal? Você está disposto para orar por essa pessoa que tem um pouquinho de ressentimento? Será? Lembra que eu falei aqui uma quarta-feira que quando eu estava enferma em casa, meio que no hospital, numa semana bem difícil, o Senhor disse para mim, eu disse para o Senhor, eu vou fazer algo, eu vou fazer um propósito para o Senhor. E veio na minha mente, você vai lá em tal lugar e vai pedir perdão a ela. Veja como Deus faz, né? E foi difícil, mas eu fui. Né? A gente sempre tem que estar disposto para o ir do Senhor. Jesus morreu na cruz por mim, por você, por aquela pessoa que a gente pensa que é nosso inimigo, porque a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra principados e potestades. Não é verdade? Então Jesus derramou o seu sangue na cruz por mim, por você, e por aquelas pessoas que a gente tem, né, aquele pouquinho de ressentimento. Então, Deus mandou Jonas para Nínive e Jonas não obedeceu a Deus. Jonas, ele comprou sua passagem,
e foi para Tarsis, um lugar totalmente diferente. Exemplo, Nínive era para esse lado e Tarsis para esse. Então Jonas foi o caminho inverso do Senhor. E ao invés de ir, ele fugiu. Dele ir a Nínive, ele fugiu. Você está cumprindo o chamado de Deus ou está fugindo dele? Você que tem um chamado. Porque nós somos discípulos de Cristo. Nós temos também que levar a palavra a qualquer criatura. Será que a gente está disposto a fazer o ID do Senhor, a pregar a palavra do Senhor? Será que a gente está disposto a isso? Pregar o ID requer renúncia, né? Requer muitas coisas em nossas vidas. Será que nós estamos cumprindo aquilo que Deus tem aquilo que Deus quer para nossas vidas? Quem foge de Deus desce na vida. Você já viu alguém que vai sempre ao contrário de Deus, sempre ao contrário da vontade de Deus, ser bem na vida e ser bem sucedido? Você já viu um crente assim, desobediente? Jonas era o profeta fujão, né? Jonas é aquele que foi desobediente. E quem foge de Deus só desce na vida. Veja que Jonas, ele desce a Jope, ele desce no porão, está aqui dizendo que ele estava lá no porão, e que Jonas também ele desceu para a barriga do peixe. Nesse meio de fugir de Jonas, nesse processo aí, ele não teve nada de bom êxito aí. Tudo o que era para fazer, que era para ir lá em Nínive, pregar a palavra para aquele povo, Jonas foi em direção contrária. E sempre caindo, sempre caindo, sempre caindo. Então, quem vai sempre ao contrário da palavra do Senhor, quem não anda nos caminhos do Senhor. Isso eu estou falando de quem conhece a palavra do Senhor também. Quem conhece a palavra de Deus e não anda segundo a vontade do Senhor, olha, pode até se dar bem em alguns momentos, viu? Mas na frente se prepare. Porque quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Deus faz o que fez com Jonas. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus faz como fez com Jonas. Quem foge de Deus causa danos às pessoas que estão ao seu redor. Veja que Deus, lá no verso 5, diz assim: os marinheiros ficaram muito com medo, gritaram por socorro, cada um ao seu Deus, e para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia deitado e caído no sono profundo. Veja que as pessoas que estavam naquele navio com Jonas, elas não tinham nada a ver com a história de Jonas, mas elas foram prejudicadas. Jogaram tudo para o navio ficar leve. Quantas vezes, por causa da nossa negligência, por causa das nossas culpas, dos nossos erros, os nossos familiares, eles são prejudicados? Quantas pessoas nesse navio, era um navio, gente, não era um barco pequeno, era um navio, era grande. Quantas pessoas estavam ali naquele barco e foram prejudicadas? Tantas pessoas ali poderiam, seus bens, de repente alguma colheita, algo precioso deles, estavam tudo ali naquele barco. Né? Devia haver comerciantes, sei lá, no barco. E ali eles tiveram que perder tudo por causa de Jonas. Quem desobedece a Deus leva prejuízo. E as pessoas que estão à sua volta, eles são punidos. Eles sofrem, eles não são punidos, eles sofrem por causa da desobediência. Fugir de Deus, ele gera prejuízo. O quinto ponto: assuma suas responsabilidades. Vamos ler o verso 10 do capítulo 1. Que diz assim: Em seguida, Jonas contou que estava fugindo do Senhor
do Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais. Só aparta aí. Só o 10 mesmo. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus e o Senhor. E aí os marinheiros ficaram apavorados. Jonas, ele assumiu a sua responsabilidade. Jonas sabia que tudo que estava acontecendo ali era a mão de Deus. Porque ele fugiu da presença do Senhor. A gente pode até querer fugir. A gente pode até deixar de ter comunhão com Deus. Mas fugir de Deus, a gente não vai fugir nunca. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então pronto, não adianta fugir da presença de Deus. Você pode ficar sem comunhão com o Senhor. Mas fugir da presença dele não. E o que Jonas fez foi fugir da presença de Deus. Né? Não, eu vou fugir para não ir, né, pregar lá aquele povo ruim. E aí, mas Deus estava vendo tudo. E aí Deus mandou aquela tempestade. E aquelas pessoas ali no barco sofriam. E Jonas, ele reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo no barco era por culpa dele. Gente, é preciso reconhecer quando nós estamos errados. É preciso reconhecer isso. Eu fico com o coração, eu não fico irada mais não, viu? Olha, Deus está trabalhando tanto comigo. Tem uma história que eu conto ao meu marido. E meu marido fez: ô glória, Deus está trabalhando. Eu fico com meu coração doendo, assim, espremido. Porque lá não pode falar, né? Porque o Espírito Santo habita em mim. E eu peço a Deus mansidão, domínio próprio, né? E aí, tem gente que, mesmo estando errado, quer estar certo. Né? Que tem gente que não quer. E aí Jonas assumiu: não, o que está acontecendo aqui é por culpa minha. Me lancem no mar, que o mar vai se acalmar, vai ficar tudo certinho. Mas enquanto eu estiver aqui no barco, o mar vai ficar desse jeito. E aí, essa acontece quando alguém tenta ajudar aquelas pessoas que Deus coloca a mão. Não adianta resolver problemas que Deus enviou. Quando o crente está na prova, cuidado. Quando o crente está na prova, que é Deus que coloca, cuidado para você não inventar de colocar, porque o negócio se torna pior. Vamos ver lá no verso 11. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntavam a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Preste atenção agora, em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Tem gente que quando está na prova, a gente deixa ele na prova. Né? A gente veja que eles tentaram remar dificuldade, tentar ajudar Jonas. Não vou jogar Jonas no mar não, porque Jonas mandou jogar ao mar. Não vou jogar não, porque não quero ser culpado pela morte dele. Vamos tentar remar para ver se tudo se acalma, ver se a gente chega na praia. Só que quanto mais eles remavam, mais a piorando. Aí foi quando eles perceberam que, peraí, o negócio não é assim, né? É Deus que está fazendo isso e o culpado é Jonas. Aí os marinheiros lançaram Jonas ao mar. 7º ponto. Deus é misericordioso com ele. Mesmo Jonas sendo desobediente à vontade do Senhor, Deus ainda foi misericordioso com Jonas. Deus ordenou um peixe a engolir Jonas. E aí Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E Jonas
Se não fosse esse peixe, Jonas teria morrido afogado, né? Afogado, e acabaria ali a história de Jonas. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jonas, e Deus queria que Jonas fizesse aquela ordem, cumprisse aquela ordem que Deus tinha mandado. Aí Deus mandou quem? Mandou o peixe para proteger Jonas diante daquela situação. E aí, Jonas passou 3 dias e 3 noites. Foi Jonas, orou ao Senhor, se arrependeu, reconheceu o seu erro. O 2 é a oração de Jonas, que ele no finalzinho da oração. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem do Senhor, vem de Deus, o Senhor. Então Jonas, ele se arrependeu. Disse: Senhor, obrigada pelo Senhor ter me salvado, mas eu vou cumprir o que o Senhor quer que eu cumpra. Eu vou lá naquela cidade, eu vou lá pregar a tua palavra, mesmo se contra a minha vontade. Aquele povo é meu povo inimigo, mas eu vou cumprir a tua palavra. E aí o Senhor ouviu a oração de Jonas, e o peixe, ele vomitou Jonas, se aprontou, e o Senhor falou mais uma vez com Jonas: vai naquela cidade e fala para aquele povo que eu vou destruir, com 40 dias vou destruir aquele povo. E aí Jonas assim fez. Então Jonas obedeceu ao Senhor. Apesar da rebeldia e desobediência, Deus teve compaixão dele. E 8º ponto: Deus está pronto para ouvir as nossas orações. Deus sempre está pronto. Deus ouviu a oração de Jonas em meio àquela aflição, na barriga de um peixe. E Deus ouviu a oração de Jonas, uma oração de arrependimento. E eu creio que o Senhor ouve as nossas orações. Às vezes a gente está numa situação assim de muita dificuldade, e a gente não desperta. Como é que eu posso dizer? E a gente só vive na prova. Mas será que essa pessoa só vive na prova porque não quer fazer aquilo que Deus fez? Né, Cássia? Pensar assim, Jonas. Então, nós devemos sempre fazer a vontade de Deus, sempre buscar o Senhor, mesmo que seja dolorido. A gente tem que saber quebrar o nosso orgulho. Jonas teve que ir pregar aquele povo. E o Senhor é misericordioso, é compassivo. Vamos ler Hebreus 1:10, Provérbios 28:13. Bota aí, Carlinhos. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então Jonas, ele orou ao Senhor, ele confessou, ele pediu misericórdia, e aí o Senhor o ouviu e o salvou da barriga do peixe, e Jonas foi cumprir o ID e a vontade do Senhor. Que nesta noite nós possamos refletir sobre essa palavra, cumprir a vontade do Senhor, cumprir o ID. Eu por mim não estaria aqui não. Eu disse tanto a meu marido hoje, desde ontem: ô meu filho, mas vá, você consegue, vá, mas eu tenho que vir. Mesmo assim, simplesinho, mas o Senhor, Ele falou muito comigo, porque eu não queria estar aqui ministrando. Aí eu digo: eu não quero estar ministrando, e Deus colocou a palavra do profeta desobediente, então eu estou sendo igual ao profeta Jonas. Eu seria, né? Igual ao profeta Jonas, eu desobedeci. Pastor, não desobedeço não. Eu tenho que ser obediente. Deus vai capacitando e vai nos dando bênção, sabedoria. Amém, queridos? Que essa palavra seja edificante para a vida de vocês. Vocês leiam o livro de Jonas. É bem pequenininho. Rapidinho vocês leem. São apenas 4 capítulos. E aí a gente vai aprender muito com Jonas. Amém?